O Ministério Público do Tocantins, por meio da Escola Superior do Ministério Público, tem o prazer de receber a todos e todas para a aula magna do curso de pós-graduação Lato Sensu em Gestão e Governança no Ministério Público. Este é o primeiro curso de pós-graduação oferecido pela Escola Superior do Ministério Público do Tocantins e a especialização tem como objetivo oferecer conhecimento atualizado e crítico em gestão, governança, planejamento estratégico e políticas públicas, visando a formulação de novos paradigmas para um Ministério Público resolutivo. Para dar boas-vindas aos participantes, convidamos a promotora de justiça, diretora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Tocantins, doutora Cíntia Assis de Paula. Boa noite, doutora. Muito boa noite a todas e a todos. Cumprimento o excelentíssimo Procurador-Geral de Justiça, doutor Luciano César Casarotti. Cumprimento todos os diretores gerais que me antecedeu no CESAF, Escola Superior do Ministério Público, doutora Vera, doutor José Maria, doutora Ana Paula e doutor Octaídes. Saúdo a todos os procuradores de justiça, todos os promotores de justiça e servidores do Ministério Público do Tocantins. Cumprimento o presidente da Associação Tocantinense do Ministério Público, doutor Pedro Rufato, também o presidente da Associação dos Servidores, Bruno Rodrigues. Saúdo todos os representantes de instituições de ensino superior e de escolas de governo, todos os parceiros do sistema de justiça, toda a comunidade externa, todos os integrantes da equipe CESAF, e, por fim, um cumprimento muito especial aos nossos professores, ao nosso palestrante, o Dr. Fábio Ramazini Bechara, e a todas as autoridades presentes. Sei que muitos dos presentes que tiveram acesso ao nome do curso que inaugura o programa de especialização do Ministério Público do Tocantins devem ter se indagado por que de escolhermos o tema, o nome Governança e Gestão. Seria muito mais fácil, muito mais clássico e até costumeiro que a especialização se desse na área de direito penal, do processo penal ou até mesmo dos direitos difusos, tão notoriamente vinculados à atuação do promotor de justiça na labuta diária pelas cidades deste nosso querido estado do Tocantins. Mas a missão de uma escola de governo não é reproduzir o caminho mais fácil, com receitas prontas que vão levar sempre aos mesmos resultados. A realidade vem se mostrando cada vez mais complexa e a sociedade vem se revelando cada vez mais heterogênea. Situação que nos desafia a promover profundas reflexões na nossa atuação institucional e a implementar mudanças que reflitam positivamente nas práticas cotidianas no âmbito das procuradorias e promotorias de justiça, além dos demais órgãos que integram a instituição Ministério Público. Sim, é preciso reafirmar sempre que o Ministério Público é uma instituição da República que tem a missão de, dentre outras, defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais individuais indisponíveis. Refletir sobre o papel a ser desempenhado nesse cenário social complexo e heterogêneo exige um aprofundamento para além das disciplinas tradicionais, do direito penal, do processo penal e as demais. Definitivamente, concretizar a missão constitucionalmente reservada ao Ministério Público exige e exigirá de cada um de nós o desenvolvimento de habilidades e competências que vão muito além das disciplinas jurídicas. O programa, colegas, é interdisciplinar e a escolha de governança como tema central é intencionalmente desafiadora. Afinal, governança vem de um vocábulo grego que significa direção. Uma das fases do processo de governança é extremamente reafirmar a coerência como método para assegurar eficiência na atuação institucional, devendo ser aferida exatamente quando a instituição atua em consonância com as metas estabelecidas. Por isso é que a Escola Superior do Ministério Público do Tocantins
inaugura o seu programa de especialização, abrindo as portas para um diálogo franco e transparente com vistas ao desenvolvimento dessas novas e importantes habilidades e competências. Para tanto, convidamos colegas dos diversos ramos do Ministério Público e de renome nacional, exatamente nas áreas da governança e da gestão pública. Sendo interdisciplinar por excelência, contaremos também com professores de diversas áreas e instituições que ministrarão um conjunto de disciplinas que abordará democracia, políticas públicas, gestão pública, desenvolvimento regional, dentre outras, que em seu conjunto contribuirão para superarmos os desafios que a realidade nos impõe, fortalecendo o Ministério Público, que é formado por homens e mulheres comprometidos com a missão constitucional, as metas constitucionais e institucionais. Finalizo a minha fala agradecendo a presença de todas e de todos e desejando-lhes uma excelente aula magna. Obrigada, doutora. E presente neste evento está o presidente da Associação Tocantinense do Ministério Público, o promotor de justiça Pedro Evandro Rufato, o qual convidamos para se pronunciar. Doutor Pedro Evandro Rufato, nos ouve? Parece que o Pedro está sem áudio. Acho que o microfone dele também está desligado. Ok, agora me ouvem? Boa noite. Sim, Pedro. Boa Sim, noite a ouvi. todos. Eu quero cumprimentar o Dr. César Casarotti, nosso Procurador-Geral de Justiça. Quero cumprimentar o Dr. Fábio Ramazini Bechara, promotor de justiça no Estado de São Paulo, que hoje nos vai abrilhantar com a aula magna. Quero cumprimentar a doutora Cíntia Assis de Paula, a diretora da nossa Escola Superior, Centro de Estudos, em nome de quem eu cumprimento todas as demais autoridades, todos os membros do Ministério Público, todos os servidores e todos os demais participantes desse evento. É motivo de muita satisfação para o Ministério Público do Estado do Tocantins inaugurar esse primeiro curso de pós-graduação. E esse curso não ocorreu ao acaso. Eu penso que todos os coordenadores do centro de estudos da nossa escola superior, de hoje e de ontem, tiveram sua participação nesse processo de construção. Por isso, parabenizo a todos. E eu faço em nome da nossa atual diretora, a doutora Cíntia. Eu quero dizer a você, Cíntia, que o nome do curso fala por si só. Governança, gestão, interligado com combate à corrupção. São temas sensíveis e palpáveis ao Ministério Público. Da mesma forma que é dever do Ministério Público, do promotor de justiça, combater a corrupção, é de fundamental importância ao promotor, ao Procurador-Geral de Justiça, ao Corregedor, a todos nós, que tenhamos uma boa gestão. Uma boa gestão nas promotorias de justiça, uma boa governança na Procuradoria-Geral, e eu tenho certeza que esse curso vai atender esses anseios de membros e servidores, que é a partir de uma boa gestão, de uma boa organicidade, que as promotorias, os membros, os servidores podem ter sucesso em suas atividades e, com isso, o Ministério Público prestar um serviço mais adequado à sociedade. Eu quero dizer também que, nesses tempos difíceis que enfrentam o Ministério Público, é de fundamental importância a união da Procuradoria-Geral de Justiça, da Corregedoria-Geral
das escolas superiores e das associações, para que seja trilhado um caminho com olhos únicos em um horizonte. E esse horizonte é o MP constitucional. Eu sempre procuro e nunca me canso de falar. A gente nunca pode perder de vista o MP constitucional. Aquele que, como bem disse a Cíntia, defende a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais. Se a construção de sedes é importante, o aprimoramento do conhecimento de membros e servidores do Ministério Público é fundamental, é imprescindível. Parabéns a todos, em especial à Escola Superior do Ministério Público e ao nosso Procurador-Geral, que vai possibilitar aos membros e servidores um curso tão importante ao Ministério Público. Muito obrigado. Obrigada, doutor. E o projeto pedagógico do curso de pós-graduação Lato Sensu em Gestão e Governança no Ministério Público é fruto do trabalho de pessoas que idealizaram e se dedicaram para chegarmos nesta noite especial. Nesse momento, nós convidamos para se pronunciar pessoas que participaram ativamente da história e estão intrinsecamente ligados a esta noite. Portanto, a primeira que nós ouviremos é a Procuradora de Justiça, ex-coordenadora da Escola Superior do Ministério Público, doutora Vera Nilva Álvares Rocha Lira. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos e todas. Quero cumprimentar o nosso Procurador-Geral de Justiça, doutor Luciano Casarotti. Quero cumprimentar o nosso palestrante de hoje, doutor Fábio Ramazzini Bechara, e quero cumprimentar o nosso presidente da associação, em nome do qual eu cumprimento todos os membros do Ministério Público e cumprimento com muito prazer a nossa atual diretora da Escola Superior do Ministério Público, doutora Cíntia Assis, em nome da qual eu cumprimento todos os alunos desse renomado e esperado curso. Para mim, é uma honra muito grande estar aqui nesse momento de celebração, né, onde a nossa Escola Superior do Ministério Público, tão almejada, ganha vida, né, vamos dizer assim, porque está inaugurando o seu primeiro curso de pós-graduação. Todos nós que antecedemos na administração, antes era o centro de estudos, até se transformar na escola superior, colocamos um tijolinho, né? Cada qual do seu modo, uns com mais intensidade, outros com menos intensidade, mas colocamos um tijolinho para que essa realidade fosse possível. E hoje é motivo de comemoração da nossa Escola Superior do Ministério Público ser uma realidade e estar inaugurando o seu primeiro curso de pós-graduação. Quero cumprimentar também, desculpa, né, por não ter nominado o doutor Octaídes Balan, que é o coordenador desse primeiro curso de pós-graduação. O nosso Ministério Público, como tanto a doutora Cíntia mencionou, quanto o doutor Pedro Evandro, atualmente tem que se evoluir, tem que exercer o papel que está na nossa Constituição Federal. Nós temos que deixar aquele perfil puramente demandista, adversarial, e migrar para o perfil consensual ou colaborativo, utilizando-se de outros instrumentos, principalmente para combater a corrupção, né? O Ministério Público não pode ficar toda e qualquer hora ajuizando todo tipo de ação ou procedimentos perante o Poder Judiciário, porque nós sabemos que a máquina judiciária não tem estrutura suficiente para abarcar esse número
de feitos e demandas, e nós, do Ministério Público, nós temos que apresentar mais para a sociedade. Nós temos uma estrutura, nós temos um custo operacional, nós temos que apresentar mais à sociedade, nós temos que nos comprometer mais com o resultado da tutela jurídica definitiva. Portanto, nós precisamos sofrer uma metamorfose, principalmente de postura dos colegas. É difícil romper com um costume, mas nós temos que fazer isso, porque nós temos uma missão constitucional de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os direitos sociais individuais indisponíveis. E essa nossa mesma Constituição, que determina essas funções ao Ministério Público, ela prevê lá, como os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, construir uma sociedade livre, justa, solidária, erradicar a pobreza, a marginalização, promover o desenvolvimento nacional. Então, o Ministério Público, ao qual foi objetivado cumprir a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais disponíveis, a esse Ministério Público foi atrelado esses objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Nós não podemos nos esquecer disso e nem correr disso. Essa é a nossa missão social. E esse curso, tratando-se de gestão ou governança, vai, vamos dizer assim, municiar todos os colegas a mudar um pouco a sua postura, porque nós precisamos também saber gerir o ambiente onde nós estamos, precisamos gerir os instrumentos, nós precisamos conhecer da administração pública. Por isso que esse curso, como diz a doutora Cíntia, é um curso interdisciplinar, né? Ele vai trazer vários saberes, e que saberes serão integrados, porque o Paulo Freire dizia, né, que não há saber mais ou saber menos, existem saberes diferentes que devem ser integrados, e com certeza essas aulas que serão ministradas nesses módulos desse curso de pós-graduação serão aulas de profundos conhecimentos em várias áreas, cujos saberes vão se integrar para, ao final, capacitar os promotores de justiça, os servidores de justiça, a adotar uma nova postura e estar mais próximo da sociedade, ser mais resolutivo, porque essa é a nossa vocação social. Então, eu queria parabenizar a todos, mais uma vez a doutora Cíntia, e parabenizar o nosso querido palestrante da aula magna de hoje, cujo currículo deixa a gente assim, boquiaberto, de tanta qualificação, tá? Um abraço para todos, né? E vamos assistir, então, né? Como diz, a fala dos outros colegas e, com certeza, a nossa estrela da noite, né? Que é o nosso doutor Fábio. Obrigada. Obrigada, doutora Vera. E nós convidamos o Procurador de Justiça, ex-coordenador da Escola Superior do Ministério Público, atual membro do Conselho Administrativo Consultivo do CESAF-SMP e também membro do Conselho Editorial da Revista Jurídica do Ministério Público, que neste ato representa os membros do Conselho Administrativo Consultivo, o doutor José Maria da Silva Júnior. Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Realmente hoje é um dia muito feliz para todos nós que já passamos pelo nosso Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e agora a nossa Escola Superior, a nossa escola institucional tão esperada e que realiza, então, o seu primeiro curso de pós-graduação. Muito bem-vindo. Cumprimento de início o nosso Procurador-Geral de Justiça, Luciano César Casarotti, o nosso presidente da associação, Pedro Evandro Vicente Rufato, o coordenador do curso, doutor Octaídes Balão Júnior, e
em especial a doutora Cíntia Assis de Paula, diretora da nossa Escola Superior do Ministério Público, né, que tem aí a felicidade de inaugurar esse primeiro curso. Eu represento aqui o nosso Conselho Administrativo Consultivo, né, composto também pelo Dr. Moacir Camargo de Oliveira e o Dr. Marco Antônio Alves Bezerra, os colegas procuradores de justiça, que estamos trabalhando para dar um formato de escola institucional, juntamente com toda a equipe, a nossa tão esperada escola nesse novo formato. Eu pensei apenas um dos objetivos do curso, né, que resume bem o desafio ora proposto, que é formar profissionais do Ministério Público com conhecimento aprofundado, atualizado e crítico em gestão, governança e planejamento estratégico, além de políticas públicas, que possam contribuir para a formulação de novos modelos e paradigmas de Ministério Público resolutivo, de estudo, tudo que precisamos realmente infundir na nossa instituição, que, embora seja uma instituição permanente da República Brasileira, vem construído a sua nova identidade, vem construindo, melhor falando, apenas desde 1988. Então, nós precisamos trilhar realmente esses caminhos que possam, nesses momentos difíceis que vivemos, consagrar de vez a nossa instituição. E deixei por último, mas quero cumprimentar especialmente o Dr. Fábio Ramanzini Bechara, promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo, que já esteve conosco aqui no Ministério Público, quando eu era diretor coordenador do nosso Centro de Estudos. Né? Ele veio no curso de capacitação e treinamento de combate à corrupção e lavagem de dinheiro, que foi realizado em parceria com a Secretaria Nacional de Justiça, e que, de forma brilhante, trouxe aqui os seus conhecimentos de promotor de justiça e também professor, né? E com certeza teremos uma excelente aula magna, e desejo, então, a todos os presentes e inscritos um proveitoso curso que hora se inicia. Obrigado. Obrigada, doutor. E ouviremos agora a Procuradora de Justiça, ex-diretora da Escola Superior do Ministério Público e atual membro do Conselho Editorial da Revista Jurídica do Ministério Público, a doutora Ana Paula Rigota Catini. Boa noite, doutora. Boa noite a todos. Com muita honra, cumprimento todos os presentes, na pessoa do excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, Dr. Luciano César Casarotti. Dirijo-me com satisfação especial àqueles que contribuíram para a realização desse momento tão singular e solene. Aos estimados professor doutor Geraldo da Silva Gomes, ex-coordenador pedagógico, aos doutores José Maria da Silva Júnior, doutora Vera Nilva Álvares Rocha Lira, ex-diretores, ao doutor Altaídes Balan Júnior, ex-diretor e atual coordenador do nosso curso, a doutora Cíntia Assis de Paula, atual diretora-geral. Também temos que agradecer ainda a doutora Maria Cotinha Bezerra Pereira, ex-procuradora-geral de Justiça, que muito nos auxiliou. Aos comprometidos servidores do CESAF, em que homenageio em nome de Keila Fernandes Santos e Fernando Garibaldi. Além dos demais integrantes do CESAF, hoje Escola Superior. E em memória ao Dr. José Kazu Otsuka. A minha coordenação frente à nossa Escola Superior do Ministério Público foi diferenciada, porque ela foi marcada por um grande marco em nossas vidas, que foi e é a pandemia da Covid. Um cenário onde nós tivemos que reaprender, tivemos que reinventar, que valorizar e refletir, sem deixar de atuar.
Com isso, nós tivemos uma árdua tarefa de poder trabalhar com a edição, produção e regularização da documentação, dos projetos e de toda a legislação da nossa tão sonhada escola de governo, que hoje classifico como uma contrapartida benéfica ao isolamento social. Não se pode negar que o momento institucional que vivenciamos ainda inspira cuidados, mas com muita certeza podemos dizer que grandes histórias de sucesso são acompanhadas sempre de momentos de dificuldade para fazer valer a pena, e hoje valeu a pena. E nesse atual clima de êxito e de sucesso, sentindo e tenho certeza que todo o Ministério Público do Estado de Tocantins tem, neste momento, um estado de plenitude, que dou as boas-vindas ao corpo discente e docente do primeiro curso de especialização em gestão e governança no nosso Ministério Público. Com destaque ainda e gratidão ao professor Dr. Fábio Ramazini Bechara, que hoje ministrará a nossa aula magna. Sinto-me profundamente agradecida a todos os parceiros dessa jornada por tão vultosa conquista, permeada por atos de resiliência e disciplina, mas que pavimentou a construção sólida do nosso primogênito curso de gestão e governança. Finalizo no anseio que continuemos gerando complexidades, no sentido de zelar pela excelência em aprendizagem, buscando sempre a amplitude do conhecimento dos nossos alunos, dos nossos integrantes do Ministério Público, e que esta pós-graduação seja semente de muitos outros que virão como instrumento de uma educação de qualidade e continuada. Um bom curso a todos com proveitosas aulas. Obrigada. Obrigada, doutora, e nós convidamos para se pronunciar o promotor de justiça, ex-diretor da Escola Superior do Ministério Público, atual membro do Conselho Editorial da Revista Jurídica do Ministério Público e coordenador do curso de pós-graduação em Gestão e Governança no Ministério Público, doutor Octaídes Balan Júnior. Muito boa noite. Boa noite a todos os presentes. Eu cumprimento Sua Excelência, o Procurador-Geral de Justiça, Dr. Luciano Casarotti. Cumprimento também a excelentíssima diretora da Escola Superior do Ministério Público, doutora Cíntia, e em nome de Vossas Excelências, cumprimento todas as autoridades, docentes, discentes e as demais pessoas presentes nessa solenidade virtual, que concretiza o início dos trabalhos da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Tocantins. Concretiza porque hoje nós damos início à nossa pós-graduação. Foi uma jornada longa, cujos méritos são de todos os membros e servidores que passaram pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e pela Procuradoria-Geral de Justiça. Ao longo do ano de 2019 até fevereiro de 2020, eu fui um desses que tive a honra de coordenar o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, após eleito pelo egrégio Colégio de Procuradores de Justiça. Naquela ocasião, mencionei que uma de nossas grandes missões seria a busca, a tentativa e a concretização da implementação de um curso de pós-graduação. Primeiro, com a criação da nossa escola superior, um trabalho árduo que vinha, ao menos, desde a gestão da doutora Vera, passando pela gestão do doutor José Maria, depois seguiu comigo, e que teve a força de trabalho e o empenho das doutoras Ana Paula e Cíntia na sequência, para que hoje pudéssemos finalmente inaugurar a nossa pós-graduação. Esse era um projeto ambicioso, mas que buscava, como buscou e hoje, enfim, alcançamos, não só a criação da nossa escola, mas também a implantação de um curso de pós-graduação do próprio Ministério Público Estadual. A escolha do tema, gestão e governança, eu tenho certeza, causou algum questionamento
Por quê, como disse a doutora Cíntia, por que não buscamos, então, áreas mais clássicas do direito? Por que não trabalharmos numa pós-graduação de penal, processo penal, civil, constitucional, enfim, as matérias clássicas? Porém, neste 18 de novembro de 2021, a Escola Superior dá início a uma pós-graduação em Gestão e Governança no Ministério Público, que possui uma proposta moderna, alinhada com os desafios de nossos tempos e que conta com renomados professores. Tem o objetivo de fazer com que nós saiamos da nossa caixa, propondo um diálogo maduro de temáticas que nos são muito caras na atividade fim e na atividade meio. Um dos conceitos mais difundidos de governança é fornecido pelo Banco Mundial. E, segundo o Banco Mundial, governança é a maneira pela qual o poder é exercido na administração dos recursos sociais e econômicos de um país, visando o desenvolvimento e a capacidade dos governos de planejar, formular e programar políticas e cumprir funções. Nessa perspectiva, a governança recomenda a ampliação de transparência e fiscalização, aplicação ética de recursos públicos e foco nas prioridades sociais. Na Europa já se diz que são 5 os princípios da boa governança. O primeiro deles é a abertura, no sentido de que as instituições devem desenvolver uma comunicação ativa e uma linguagem clara sobre os trabalhos desenvolvidos e as decisões adotadas. O segundo princípio é a participação, implicando a ampliação da participação dos cidadãos em todas as fases do processo de políticas públicas. O terceiro é a responsabilidade. O Estado e seus agentes devem explicar e assumir as responsabilidades por suas funções, ampliando-se a accountability. O quarto princípio é a eficácia, ou seja, as medidas devem ser eficazes e oportunas e produzirem os resultados de acordo com os objetivos traçados, promovendo-se avaliações de impactos futuros e da experiência acumulada. E o último princípio é a coerência. As políticas desenvolvidas devem ser facilmente compreendidas e coerentes, requerendo liderança política e um firme propósito das instituições. Como é fácil ver, tudo isso está diretamente relacionado com as atividades do Ministério Público, motivo pelo qual a pós-graduação traz disciplinas de políticas públicas, controle e avaliação, administração pública contemporânea, controladoria pública, governança, gestão orçamentária e financeira, MP resolutivo e outras que buscam ampliar e consolidar conhecimentos técnicos que possam impactar a atuação do Ministério Público em prol do seu destinatário, que é o cidadão. Por fim, e para terminar sendo breve, eu agradeço novamente todo o apoio da Procuradoria-Geral, nessa e nas gestões anteriores, de todo o Colégio de Procuradores, da diretora da Escola Superior do Ministério Público e dos docentes que aceitaram o convite para, junto com o Ministério Público, promoverem um curso de alta qualidade. Agradeço também aos discentes que acorreram esse curso de pós-graduação, membros, servidores e também aos discentes externos, que a instituição hoje abre as suas portas para receber alguns alunos de fora do Ministério Público, com isso buscando não só trazer a sociedade para mais perto de nós, como também que a gente possa mostrar a nossa instituição e recolher dela valores que no futuro serão também membros, servidores, formadores de opinião, gestores, enfim, profissionais capacitados para que eles possam, como nós, buscar o melhor para a nossa sociedade. Agradeço, por fim, e de maneira especial, ao Dr. Fábio Ramazini Bechara, que, tão logo convidado, aceitou prontamente o nosso convite. É uma honra recebê-lo, é uma honra ouvir Vossa Excelência, que já, como disse o Dr. Zé Maria, já esteve conosco em outra ocasião. Eu tenho certeza que hoje abrilhantará a inauguração do nosso curso com a aula magna. Muito obrigado a todos, espero que tenham uma excelente aula, uma excelente noite, e amanhã nos vemos no início do curso, que tenho certeza, coloca hoje o Ministério Público do Tocantins, a Escola Superior, dentre as melhores instituições de ensino do país. Muito obrigado. Obrigada, doutor. E encerrando esse momento de pronunciamentos, nós ouviremos o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Tocantins, doutor Luciano César Casarotti. Boa noite, doutor.
Boa noite a todos. Cumprimento todos que participam deste evento, na pessoa da doutora Cíntia Assis de Paula, nossa diretora da Escola Superior do Ministério Público, e na pessoa do doutor Otaídes Balan Júnior, coordenador da nossa pós-graduação. Uma aula magna de uma pós-graduação, por si só, já é um evento de grande magnitude, por ser um marco na difusão do conhecimento e na qualificação profissional. Mas esta aula magna possui um significado ainda mais especial para nós, que fazemos parte do Ministério Público do Estado de Tocantins. Com ela, iniciamos a primeira pós-graduação integralmente realizada por nossa instituição. Uma grande conquista que foi sonhada há alguns anos e começou a se consolidar em maio de 2020, quando a Escola Superior do Ministério Público de Tocantins foi formalmente criada por meio da Lei Complementar 127 de 2020. Desde então, o trabalho não parou, produzindo-se documentos, realizando-se adequações físicas na nossa sede, instituindo-se uma biblioteca virtual, entre outras medidas que viabilizaram o credenciamento da Escola Superior do Ministério Público junto ao Conselho Estadual de Educação. Parabenizo a diretora-geral da Escola Superior, promotora de justiça, nossa colega Cíntia de Assis de Paula, pelos esforços que conduziram a este momento. Estendo os parabéns àqueles que a antecederam no cargo, os colegas doutora Vera Nilva Alvarez Rocha Lira, doutor José Maria da Silva, doutor Otaídes Balan Júnior e doutora Ana Paula Reigota Catino. Todos tiveram participação fundamental para que esse momento tão ímpar na história do Ministério Público do Estado de Tocantins pudesse ocorrer. Atingimos hoje um novo patamar no que se refere à oferta de qualificação aos nossos membros e servidores, extensivo aos integrantes de instituições parceiras e também à sociedade tocantinense, como não poderia deixar de ser. Essa especialização é a primeira de uma série de pós-graduações que terão sempre como critério o alinhamento aos paradigmas do planejamento estratégico do Ministério Público. No momento, com este curso de especialização em gestão e governança do Ministério Público, o que temos a oferecer é um conhecimento atualizado e crítico em gestão, governança, planejamento estratégico e políticas públicas, visando a formulação de novos referenciais para o Ministério Público resolutivo. Agradeço ao promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, Dr. Fábio Ramazini Bechara, doutor em Direito Processual Penal pela USP, professor da Universidade Mackenzie e da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo, por trazer seus conhecimentos a esta aula magna. Com certeza, sua explanação, Dr. Fábio, estará à altura deste importante momento. Manifesto boas-vindas aos alunos da especialização, aproveitem bem a oportunidade deste curso, que foi planejado a várias mãos e sempre com muito zelo. Obrigado. Obrigada, doutor Luciano. E antes de nós darmos início à aula magna, faremos a apresentação de um vídeo institucional de caráter jornalístico para registro histórico sobre o credenciamento da Escola Superior do Ministério Público como escola de governo e aprovação da primeira pós-graduação própria junto ao Conselho Estadual de Educação do Estado do Tocantins. A produção do vídeo é resultado dos esforços da equipe da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Estado do Tocantins e Laboratório de Multimeios do CESAF-ESMP. Capacitar, verbo que significa tornar-se apto, habilitar-se a alguma atividade. E foi justamente com o objetivo de ampliar a capacitação de pessoas que o CESAF, Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, foi credenciado como Escola Superior do Ministério Público do Estado do Tocantins. Essa conquista é fruto do esforço da gestão do MP, que investiu em estrutura física e profissionais qualificados, garantindo condições necessárias para promover e certificar cursos de aperfeiçoamento e pós-graduação. A Escola Superior do Ministério Público promoverá estes cursos não só para membros e servidores do MP, mas também para os demais integrantes de instituições parceiras e comunidade em geral. O curso de pós-graduação em Gestão e Governança do Ministério Público é nosso compromisso e está alinhado com o planejamento estratégico da instituição. O objetivo é o aprimoramento dos estudantes para o fortalecimento da defesa dos direitos fundamentais e dos interesses da sociedade.
Ministério Público do Tocantins, conectando você com seus direitos. E o convidado para ministrar a aula magna, ele é doutor em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo, é mestre em Direito Processual Penal pela Pontífica Universidade Católica de São Paulo. Ele também é coordenador do programa de pós-graduação. Ele também, lá da Presbiteriana Mackenzie, professor dos programas de graduação e pós-graduação de mestrado, doutorado em Direito Político e Econômico da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, pesquisador, visitante do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, tem formação complementar pela Escola Diplomática de Madrid, Espanha, e tem um currículo que foi citado por muitos que o agradeceram por ter se colocado à disposição desse momento histórico no Ministério Público do Tocantins. Nós estamos falando dele, Dr. Fábio Ramazzini Bechara, que nos falará sobre gestão e governança nos ministérios públicos e sua interface com o combate à corrupção. Seja muito bem-vindo, Dr. Fábio. O senhor está sendo bem esperado. Meu Deus, boa noite. Boa noite a todas e a todos. Cumprimento a doutora Cíntia de Assis, diretora do Centro de Estudos da Escola Superior do Ministério Público do Tocantins, doutor Octaídes Balan Júnior, que gentilmente fez o primeiro contato. Uma saudação especial ao doutor Luciano Casarotti, procurador-geral de Justiça do Estado do Tocantins, doutor Pedro Evandro, presidente da Associação Tocantinense do Ministério Público, e a todos os colegas, servidores, enfim, eu confesso para vocês que para mim é uma honra muito particular poder ter esses espaços de diálogo, de muita troca, de aprendizado, mais do que qualquer coisa, de muito aprendizado. A tecnologia, de certa forma, acelerou todo esse processo, não porque nós quiséssemos, mas porque foi a única forma e o único caminho de sobrevivermos nesses últimos 2 anos. E, felizmente, hoje eu tenho essa possibilidade, essa oportunidade de estar com todos vocês. Queria, de antemão, ouvindo todas as falas aqui que antecederam desde o início, cumprimentar o Ministério Público do Tocantins pela criação da escola, e mais do que pela criação da escola, pela iniciativa vanguardista deste curso de gestão e governança, não é? Eu vou pegar uma frase aqui do Octaídes, né? O pensar fora da caixa, ou pular fora da caixa, né? Esse convite para a reflexão e para o debate que mexe profundamente com a nossa formação, não é? Mexe profundamente com a formação de todos nós e, de certa maneira, eu não sei se caiu a minha conexão, de repente ficou tudo preto aqui, eu fiquei com receio de ter caído, acho que não, né? Não, está tudo ótimo. Desculpa. Está tudo mas, sem ótimo. dúvida alguma, toda a proposta que provoca tirar todo mundo da zona de conforto, não é? Ela sempre vai lidar com 3 tipos de sentimentos, né? A gente sempre vai ter aqueles que embalam, né? Os catequizados, né? Que a qualquer novidade sempre estão dispostos, não é? Existem os indiferentes, que é a grande maioria, e existem os céticos, né? Que olham para aquilo e falam, olha, isso aqui eu tenho minhas dúvidas, isso aqui não vai dar certo, e etc. E, de fato, isso é o que faz a gente ter a grande motivação na hora de quebrar os silos, não é? De buscar inovação por meio da informação e do conhecimento, de maneira a revisitar a nossa formação, não é? A gente tem um déficit, o tempo mostra isso, a gente tem um déficit de formação. Isso está muito na matriz pedagógica brasileira do ensino superior, não é? Que, de certa maneira, fomenta essa departamentalização do conhecimento, e essa departamentalização do conhecimento faz com que a gente conviva com múltiplas linguagens,
múltiplos glossários, múltiplas formas de enxergar, às vezes, o mesmo problema, e que, pelo fato de não haver iniciativas que, de alguma forma, consigam induzir a uma aproximação, a gente cada vez mais se distancia, não é? E isso vai nos levando naturalmente a uma zona de conforto. Eu queria, com essa provocação inicial, não é? Eu queria fazer uma primeira contextualização, uma primeira problematização, não é? E aí é um convite à reflexão a todos vocês. Existem duas publicações recentes, dois surveys, né? duas pesquisas de iniciativas lideradas por pesquisadores ao redor do mundo, que trazem uma fotografia muito interessante da posição do Brasil dentro de dois grandes temas, não é? Que dialogam profundamente com o eixo temático corrupção, sem dúvida alguma, mas eu vou me permitir não ficar entrando muito só nisso, não é? Mas dialogam profundamente, nos provocam profundamente do ponto de vista de um resgate, ou pelo menos de uma busca por um reposicionamento sobre como a instituição ela deve se portar em relação a determinados problemas. E, de antemão, eu quero dizer para todos vocês que algo que uma certa vez eu ouvi, eu reproduzo, porque cada vez mais acredito nisso, não é? Toda vez que você ouvir alguém apresentando soluções simples para problemas complexos, tenha uma única certeza: está errado. Para todo problema complexo, certamente não existe solução de prateleira e não existe solução pronta e acabada, e muito menos solução simples. Para problemas complexos, toda vez que a gente se dispõe a verticalizar a compreensão sobre o problema complexo, tanto mais a gente se sente na necessidade de se socorrer de outros conhecimentos para aprimorar a nossa capacidade de compreensão e entendimento do problema e, mais do que isso, a se preparar para conseguir, de fato, construir soluções que possam se mostrar minimamente responsivas para esses problemas. Bom, para eu não fugir, esses dois relatórios comparativos, o primeiro relatório comparativo é de uma iniciativa chamada World Justice Project, que faz uma pesquisa anual sobre Rule of Law como base das democracias, e é uma pesquisa que leva em consideração mais de 130 mil pessoas, mais de 4 mil especialistas espalhados pelo mundo, e que compara 139 países. Dentro da noção de Rule of Law, que eu posso interpretar como conformidade da lei, ou como Estado de Direito, etc., basicamente essa pesquisa ela se sustenta em 4 grandes fatores, em olhar os países sobre 4 grandes fatores. O primeiro fator é accountability, e aqui nós não estamos falando só de controle, é de controle, responsabilização, correção, monitoramento. Segundo pilar, que é clareza, acesso, coerência e estabilidade das leis. O quarto, que é governo aberto, e o quinto, o terceiro, que é governo aberto, e o quarto, que é justiça acessível e imparcial. Essa análise, ela leva em consideração 8 fatores. Dentro desses 4 pilares, 8 fatores. E dentro desses 139 países, o Brasil hoje ocupa a posição de número 77. Não é? Possui uma nota melhor, ocupa uma posição melhor quando a gente pensa em governo aberto, e hoje, 18 de novembro de 2021,
nós comemoramos 10 anos da Lei de Acesso à Informação e acho que não há dúvidas dos resultados, dos efeitos que a Lei de Acesso à Informação no Brasil provocou nos últimos 10 anos. Tem ainda um grande espaço de oportunidade de crescimento, mas um caminho, uma curva ascendente em relação a isso, que vai convivendo com outros desafios, mas que é uma curva ascendente, destravada uma iniciativa legislativa que tramitava por quase 10 anos no Congresso, desde 2003, e que finalmente em 2011, 18 de novembro de 2011, entrou em vigor a Lei de Acesso à Informação. Mas em outros temas, como ausência de corrupção, o Brasil já pula para uma posição de número 80. Quando a gente vai sobre a efetividade do sistema de justiça criminal, a posição do Brasil é de número 112. Quando a gente vai sobre observância de direitos fundamentais, a posição do Brasil é de 95. Quando a gente vai para o capítulo Ordem e Segurança, a posição do Brasil é 102. Quando é aplicação efetiva da lei, é 75. Dentro desse quadro. Esses relatórios, eles podem sofrer críticas de aqui ou acolá com relação à metodologia. Mas se eu souber digerir esses relatórios em relação à contextualização de como o país, olhando para o que a gente assiste hoje na realidade brasileira, muito do que está retratado nessa pesquisa ou nesse relatório ajuda a explicar algumas coisas. O segundo relatório que eu queria mencionar aqui para vocês é uma outra iniciativa que se chama Global Organized Crime Index, que publicou agora, no dia 28 de setembro, também uma comparação de 150 países, divididos por todos os cantos do globo, não é? Em que o Brasil igualmente foi avaliado e foi inserido dentro de uma categoria que tem a seguinte característica: elevado nível de criminalidade e baixa resiliência. Um país que tem elevado nível de criminalidade, e aqui eu vou tratar a criminalidade no contexto macro de violência, não é? e baixa efetividade de respeito a direitos fundamentais, em que a baixa resiliência ela é medida fundamentalmente pelo fato de que valores democráticos invariavelmente estão em risco. Essa baixa resiliência é caracterizada também pelo baixo engajamento dentro do Estado, baixo engajamento da sociedade civil, baixo engajamento do setor privado, não é? Dentro daquilo que deveria ser a responsividade de maneira multifacetária para os diferentes problemas. Quando a gente olha isso, volto a insistir, não é? Toda vez que a gente olha um relatório, né, como esse, todo o relatório ele pode ser criticável do ponto de vista da metodologia que ele se utiliza, não é? Mas quando a gente coloca ou insere alguns componentes da realidade brasileira, não é? A gente consegue identificar algumas evidências que tornam minimamente tangível e compreensível essa fotografia ou esse retrato. Para não ficar só nesses dois relatórios, até para pegar um gancho com o tema corrupção, eu queria citar um outro relatório, já que o Octaídes fez referência aqui ao Banco Mundial. Existe um outro relatório do Banco Mundial que foi feito em parceria com as Nações Unidas, dentro de uma iniciativa que se chama STAR, né? Stolen Asset Recovery Initiative. Foi uma pesquisa feita em 34 países da OCDE, e esse relatório procurava mostrar qual era a capacidade que os estados tinham, ou possuem, na verdade, de recuperação daquilo que é desviado da corrupção. Não é? Esse relatório mostra que desses 34 países, a cada 40 bilhões de dólares que são desviados anualmente, 5% volta. Ou seja, eu tenho um grande incentivo, dada a baixa resiliência e a baixa capacidade que os estados têm em relação a esse problema, e no caso brasileiro não é diferente, a gente consegue identificar aonde que isso se coloca. Muito bem. Eu queria pensar
dentro dessa problematização inicial, não é? Aquilo que os economistas chamam de rent-seeking, né? Que é a captura econômica, e a gente consegue enxergar no Brasil diferentes situações em que a gente reconhece essa captura econômica. Captura econômica da legislação, por exemplo. Não é? Se a gente for olhar o que está ocorrendo, o que ocorreu com a mudança da lei de improbidade administrativa agora, não é? Inquestionavelmente ali existe uma captura legislativa que nós vamos brigar, evidentemente, né? Cada um de nós dentro dos nossos respectivos quadrados, mas é uma luta dura que nos espera, não é? E com um fio aí de expectativa muito baixo daquilo que efetivamente pode ser revertido, mas não deixa de ser captura da legislação. O que foi a tentativa por meio da PEC 5, o que foi a aprovação do novo fundo eleitoral. O novo fundo eleitoral, se eu guardar as devidas proporções do que se gastou em termos de Caixa 2 em 2010, em 2014, nas eleições no Brasil, hoje está oficializado no fundo eleitoral para os partidos. Aquilo que tinha que ser Caixa 2 em 2010 e 2014, hoje se transformou no fundo oficial para bancar as campanhas em todo o país. Então, isso é captura da legislação. E a gente consegue identificar outras tantas situações que, de alguma forma, nos levam a identificar o quanto que isso é muito profundo. Não é? E eu queria, começando a descer um pouquinho, né? E, de alguma forma, jogando luz sobre uma das situações que, a meu ver, elas dialogam com a proposta do curso diretamente, no tema que eu quiser pensar, mas, em particular, fazendo aqui um exercício prático no tema corrupção, não é? Mas que eu consigo perfeitamente enxergar isso na área da infância e da juventude, na área da educação, na área da saúde, na área do meio ambiente, onde eu quiser pensar. Na agenda que eu quiser pensar, o que eu vou dizer aqui agora para vocês, acredito que todo mundo vai conseguir se enxergar, certamente todo mundo vai se enxergar em cima daquilo que no tema corrupção, não é? Se traduz no que, ou na forma, ou no modelo que se organiza o desenho institucional brasileiro de controle, prevenção e repressão à corrupção. Ou como os cientistas políticos gostam de chamar de o desenho institucional de accountability do Brasil. O desenho institucional de accountability do Brasil, ele é difuso, fragmentado, sobreposto, com potencial de colisão gigantesca e totalmente desarticulado. Esse arranjo institucional, se eu projetar no tema da corrupção, no plano federal, para ficar no plano federal só, porque se eu descer no plano estadual não é diferente, eu vou enxergar dentro do eixo temático corrupção, eu vou enxergar CGU, TCU, Ministério Público Federal, eu vou enxergar Polícia Federal, eu vou enxergar COAF, eu vou enxergar CVM, eu vou enxergar Banco Central, eu vou enxergar o sistema financeiro como um todo, eu vou enxergar Receita Federal, tudo horizontalizado, sem que haja qualquer relação de hierarquia ou subordinação, traduzidas as competências sobre rubricas diferentes, sobre terminologias distintas, mas que recaem invariavelmente sobre o mesmo problema. Se eu pegar o exemplo Lava Jato, em relação a acordo de leniência, por exemplo, acordo de leniência e colaboração premiada, no contexto da Lava Jato, eu tinha diversos atores negociando simultaneamente
invariavelmente com as mesmas pessoas, relativamente aos mesmos fatos geradores e sem que necessariamente todo mundo conversasse ou um conversasse com o outro. Inegavelmente, para além da insegurança jurídica que isso traz, do ponto de vista do incentivo para o ilícito, esse é o cenário perfeito. Porque já que ninguém conversa, na análise de risco, se vale a pena ou não cometer o ilícito, como eu sei que um demora para chegar e aquele outro que num primeiro momento poderia enxergar primeiro, não enxerga, porque ele ou está distante, ou ele não tem estrutura, ou ele não tem mecanismos, e no final da e no final da história, o fator temporal estimula ou cria uma zona de conforto para o ato ilícito ser praticado da forma como se bem entender. Vale a pena o risco. Vale a pena o risco. O risco vale a pena pelo fator temporal, pelo baixo risco de detecção e, principalmente, pela grande desarticulação que existe. Nós, Ministério Público, vivenciamos isso dentro da nossa instituição, entre colegas. Certamente isso ocorre aí dentro do Tocantins, como ocorre aqui em São Paulo, como ocorre em qualquer unidade do Ministério Público. Você imagina isso projetado para diferentes instituições. Quando a gente quer falar em Ministério Público resolutivo, quando a gente quer falar em melhorar governança, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu completo 25 anos de carreira esse ano. Eu confesso para vocês que, para mim, se eu tivesse que apontar, aponta uma dor grande, essa. Essa, para mim, é a grande dor. Porque a nossa instituição ela foi forjada a fomentar a individualidade. A formação de ilhas. Cada um faz o que quer, cada um decide como bem entende, e ele só vai cooperar se num belo dia ele acordar e achar que aquilo faz sentido para ele. Mas em 90% das situações, é ele dentro do quadrado dele. E outra coisa, se chegar um outro que pensa diferente, ele vai dizer o seguinte, olha, eu só faço se for do meu jeito. Se não for do meu jeito, você continua no teu quadrado, que eu continuo no meu. Certamente todo mundo que está aqui se enxerga perfeitamente no que eu estou dizendo. Essa é, para mim, se não for a mais importante, uma das principais dores, que é romper essa capacidade de interação naquilo que no passado, há 30 anos atrás, quando foi pensado o modelo de promotoria, a realidade nossa era outra. Passados mais de 30 anos, quando o conceito de promotoria foi pensado, eu vejo aqui pelo Ministério Público de São Paulo, mudou completamente. A lógica é outra. Voltando para o tema, saindo do exemplo do Ministério Público, e voltando para o tema multi-institucionalidade, não é? Coordenação, articulação, desenho institucional, o que se reproduz no plano do desenho institucional de accountability do Brasil se reproduz do ponto de vista do desenho institucional interno. Nós somos todos horizontalizados dentro do Ministério Público. Não existe hierarquia entre nós. Essa ausência, eu não estou defendendo que exista hierarquia, necessariamente, mas a questão é, o nosso modelo, ele é um modelo que fomenta isso e que tem uma outra agravante. É uma variável de risco, vou chamar agravante, variável de risco. Nós temos uma alternância na gestão da instituição que ocorre de 2 em 2 anos. Isso, por vezes, traz enormes desafios do ponto de vista da perenidade de algumas decisões que politicamente não são desejáveis, elas não são agradáveis. O ambiente da escola é um ambiente neutro, né? Que é perfeito para gerar essas reflexões. E botar o dedo na ferida
Mas pensar com o dedo na ferida propositivamente. Ok, mas como é que eu rompo isso? Como é que eu melhoro isso? Como é que eu quebro isso? Eu vou daqui a pouco avançar, eu vou avançar e vou aprofundar um pouco melhor essas questões. Mas tentando mostrar para vocês que a gente tem um grande desafio, não é? Do ponto de vista da interinstitucionalidade, seja ela pensada internamente, seja ela projetada no plano nacional ou mesmo internacional, não é? Seja lá em qual tema for, que os desafios do ponto de vista da coordenação e articulação, de modo a potencializar nossa capacidade de resposta para os problemas, menos para os efeitos e mais para as causas, não há outra forma senão se acreditar e se jogar energia para que se consiga conceber modelos que, de alguma forma, permitam a gente enxergar para onde tudo isso, de alguma forma, tem que caminhar. E aí eu não quero ser pessimista, longe de mim, porque eu nunca fui, e não sou. Senão a gente corre sempre o risco de fazer mais do mesmo. Dito de outras formas, mas sempre mais do mesmo. Que não convence, porque gera desacreditação, principalmente quando a gente tem gerações distintas dentro da instituição, que convivem. E não é que uma é mais ou menos importante do que a outra. Todas têm a sua importância e trazem um olhar que se complementa. Mas eu quero voltar para o tema, da multi-institucionalidade. Eu quero mostrar que dentro desse tema da multi-institucionalidade, pensando externamente e olhando internamente, quando eu volto para aqueles 2 relatórios iniciais que eu mencionei para vocês, essa situação dessa quebra que existe, dessa difusão da autoridade que existe internamente e para fora, entre as instituições, ajudam a explicar por que a gente tem baixa resiliência para os problemas. E ajuda a explicar por que quando eu meço o país em relação ao guarda-chuva rule of law, de aderência ao primado da lei, o quanto que isso gera de instabilidade. Para ficar num exemplo besta, voltando internamente aqui. Eu vejo aqui, eu vou contar os exemplos aqui de São Paulo, mas eu acredito que não é diferente de vocês, não é? Quantas vezes você tem lá um dossiê que chega sobre um determinado fato? Isso aqui é do meio ambiente, isso aqui é do urbanismo, não, isso aqui é do patrimônio. E aí vai para os 3. E todo mundo começa a fazer sem saber que o outro está falando. O que um está fazendo do outro? Gastando tempo, dinheiro, e invariavelmente não chegando a lugar nenhum. Isso tudo faz com que, quando a gente quer cobrar, para pensar. Ninguém nega que a gente tem que melhorar a interlocução da sociedade com a instituição, ou as instituições em geral, mas a nossa em particular. A gente tem isso como algo fundamental, ter essa conexão, não é? Como é que será que a gente é percebido lá fora? Como é que será que nos notam? Se em algum momento nos notaram por aquilo que, de alguma forma, se sustentava num discurso que vinha da Constituição de 88, hoje é outra coisa. É mais ou menos o seguinte: olha, eu quero saber o que você melhora a minha vida. O que vocês estão fazendo que melhora a minha vida? E aí entra uma questão adicional, que nós, às vezes, temos um problema muito sério, porque a gente acha que a gente resolve também todos os problemas. Que a gente consegue, com uma ação civil pública, resolver todos os problemas. Pura e simplesmente judicializando a questão. Ou que a gente sai dando pitaco para tudo e para todos,
do que tem que ser feito no município, no estado, etc., quase que substituindo a figura daquele que foi eleito para tomar decisão. E isso acontece. Todo esse contexto, todas essas características, todas essas situações, elas ajudam a tornar mais complexa a compreensão quanto à nossa importância, ajudam, dentro desse grande mosaico, a dificultar ou a trazer instabilidade dentro do funcionamento do próprio sistema e, consequentemente, ajuda a entender um pouco a mensagem que vem desses relatórios, não é? Quando eu penso nos fatores que podem influenciar esse desarranjo, né? Eu queria tentar agora, de maneira organizada, apontar para aquilo que poderia se qualificar como barreiras ou diferentes fatores que, de certa forma, tornam onerosa ou difícil ou quase impossível, por vezes, os esforços de articulação, seja para fora, seja para dentro. A primeira barreira que eu acho e que traduz um pouco o que eu acabei de dizer, são barreiras estruturais que decorrem exatamente dessa fragmentação das responsabilidades. Essa fragmentação das responsabilidades ou competências dos órgãos. Se eu pensar na área do patrimônio público, a relação que a gente tem com o Tribunal de Contas ou com controladorias. Quem vê quando, o que e quando e como toma a decisão. Invariavelmente o que a gente assiste, eu vou falar aqui por São Paulo, cria-se uma demonização do órgão, tudo que está lá não presta, e a gente cria uma relação de desconfiança mútua o tempo inteiro. Situações pontuais que devam ser desconfiadas, têm que ser desconfiadas. Mas existe o preconceito. Existe um preconceito para sentar e conversar, para sentar e dialogar. E cria o primeiro grande obstáculo. E essa barreira estrutural decorrente da difusão das competências e das responsabilidades dificilmente se resolvem, se não houver alguns tipos de incentivo. Eu quero fazer aqui uma nota de rodapé, né, um paralelo, abrir um parêntese para citar, fazer uma referência que eu acho que ajuda a ilustrar um pouco, e é uma leitura que eu recomendo para vocês, abstraindo o tema, tá? Leiam os capítulos 12 e 13 do relatório do Congresso americano sobre o 11 de setembro. Abstraiam que se trata de terrorismo. Elimina o tema terrorismo. Mas olha o relatório dos capítulos 12 e 13 para bateção de cabeça entre as agências americanas. Esquece que era terrorismo. Pensa que é infância e juventude. Pensa que é educação, pensa que é saúde, pensa o tema direitos humanos, o tema que você quiser. E abstrai que são os Estados Unidos na jogada. Realidade brasileira. Todo mundo se enxerga. Aliás, é impossível não se enxergar. E aí você tem uma... Ixi, ficou todo mundo preto para mim aqui agora. Será que eu caí? Nós estamos ouvindo, pode continuar. Desculpa. Quando dá um desespero aqui, eu começo a ver tela tudo preto, só eu parado aqui. Meu Deus. Mas, enfim. É muito interessante esse relatório e é muito interessante ver o que aconteceu depois. Anos depois, foi aprovada uma lei americana, uma legislação americana sobre cooperação interagências. Sem entrar no detalhe. No detalhe do que se tratava.
Se era cooperação para corrupção, se era cooperação para fins de terrorismo, se era para fins de tráfico, não importa para o que fosse. Era uma lei geral sobre cooperação interinstitucional. Qual que era o grande incentivo? Aliás, não. Qual é o grande incentivo que essa lei trouxe? Qualquer agência americana federal que quiser cooperar com a outra, que pode ir desde uma construção de um modelo de um ambiente único, que todo mundo trabalha, naquilo que vulgarmente ou popularmente se denomina como força-tarefa, até compras em conjunto. Qual é o grande incentivo que essa lei prevê? Incrementos financeiros. A agência A vai trabalhar junto com a agência B, isso gera um bônus de orçamento para a instituição, para investimento. E tudo monetizado. Eu planejo o meu esforço de integração. Se eu quiser pensar, por exemplo, em uma iniciativa Ministério Público do Estado e Ministério Público e Tribunal de Contas. Por exemplo, para ficar nesse exemplo, numa situação como essa, imaginando uma legislação como... E a gente sabe o que a gente sofre em termos de orçamento para investir, porque expressiva parte do nosso orçamento é para custeio, não é para investimento, não é? Se a gente tivesse um incremento incentivado pelo fato das instituições trabalharem em conjunto ou terem iniciativas articuladas interinstitucionais. Isso não vai eliminar outras barreiras, mas, pensando em incentivo, e aí quando eu falo incentivo, buscando essa referência na economia, incentivos econômicos, não porque eu queira estar lá porque eu acho que a outra instituição é a melhor instituição do mundo. É porque tem um atrativo econômico. E outra coisa, quem vai trabalhar lá também tem incentivo econômico. Para estimular eu querer ir para outro lugar. O incentivo faz com que eu consiga enxergar nessa literatura sobre iniciativas colaborativas, interinstitucionais, uma forma de eu estimular o porquê se aproximar. Mas eu não quero parar aqui. Existem outras barreiras, barreiras procedimentais. Cada um faz de um jeito. Cada um tem uma forma de proceder. Se for pensar na investigação criminal, polícia, Ministério Público, se for pensar no controle da corrupção, como o Tribunal de Contas age, como o Ministério Público age. E aqui eu quero compartilhar uma experiência pessoal minha. Em 2014, eu coordenei as operações de inteligência da Copa do Mundo em São Paulo. Aqui em São Paulo. E coordenei um time de 46 órgãos diferentes. Você vai assim, pô, como é que um troço desse dá certo? Tinha tudo para dar errado. Como é que você monta uma matriz de risco com 46 órgãos distintos? Até chegar nesse nível, a quantidade de interações e aquela coisa. Na horizontalidade, o que manda é olho no olho. Não é ofício, não é eu dizer que eu sou a melhor instituição do mundo. É olho no olho. É o se fazer confiar no dia a dia. E funcionou como um relógio em São Paulo durante a Copa do Mundo. O que me frustrou? Eu vi aquilo funcionar durante 2 meses. O que me frustrou? No dia 14 de julho, um dia depois da final da Copa do Mundo, tudo aquilo foi desmobilizado. Por que foi desmobilizado? E aí eu vou pegar carona numa fala do Octaídes agora há pouco. Foi desmobilizado porque, e aí eu me refiro a uma outra categoria de barreira, que é a barreira do status ou da legitimidade. Naquilo que o Octaídes há pouco mencionou, como falta de patrocínio político das instituições.
falta de engajamento da alta gestão das instituições. Aquilo que no nível técnico, eu estava no nível técnico, né? Tudo funcionava como relógio. Quando subia para o nível político, o pessoal via fantasma até onde não tinha. Ah, imagina que eu vou continuar. Que ele vai querer mandar em mim. O desafio no engajamento no nível político é você conseguir mostrar para o outro que ninguém vai querer bater a carteira do outro. Que ninguém vai querer tomar poder do outro. Pode parecer simples o que eu estou dizendo, mas quem vive isso dentro de qualquer organização sabe o que eu estou dizendo. Por uma porta entra um cheio de entusiasmo, fazendo a defesa do modelo. Quando você sai pela outra porta, entra outro. Fala, imagina, tá querendo vir aqui para tirar a tua cadeira. As coisas funcionam assim. Não é aqui no Ministério, em qualquer lugar. Qualquer nicho de tomada de decisão, quanto mais alto, gerenciar esse tipo de situação é altamente crítico. E essa é uma barreira que eu vi, eu testemunhei. Porque no dia 14 de julho acabou a Copa do Mundo, a final, na segunda-feira, todo mundo embora. Aquilo que poderia estar rodando todo dia para resolver os problemas da cidade de São Paulo. Desde, não importa qual fosse o assunto, porque era todo mundo junto, tomando decisão junto, compartilhando junto o tempo inteiro. Mas ali tinha um problema na raiz, que era o engajamento político, que se perdeu pelas disputas de partidos do que era o federal na época e do que era o estadual em São Paulo. Isso aconteceu com os outros 12 centros pelo país inteiro, de diferentes maneiras. Aquilo era um sinal de alerta do quanto que um grande projeto começa na mesa, na sala de quem tem a caneta mais forte. Hoje vocês criam ou possuem uma escola superior do Ministério Público Tocantins que começou certo o projeto, na sala certa, com as pessoas certas, isso torna perene o movimento. E quando a gente vai falar de articulação interinstitucional, isso é vital para que de fato possa acontecer. A comunhão de propósito, por vezes, não é necessariamente idêntica. E aí o esforço de articulação, ele é complexo. Ele torna isso tudo muito complexo. Então, para ficar nessa barreira do status, a gente vai se deparar, por exemplo, com as questões corporativas das instituições. A gente pensar Polícia e Ministério Público. A gente pensa Polícia e Ministério Público na área criminal, uma situação típica. Na área do meio ambiente, com os órgãos ambientais, pode ser. E fica aquela desconfiança mútua o tempo inteiro, né? Que um não olha para o outro. E veja, quando a gente vem para dentro da instituição, isso também acontece. A gente olha para o outro, não, esse aí ligado ao grupo político A, ao grupo político B, ou seja, a questão central que interessa sucumbe. Isso é fato. Não estou inventando nada aqui, é fato. Isso acontece. Algumas situações isso não tem eco e outras acaba sendo a razão de ser da decisão. E isso, por vezes, pode representar perda de oportunidade. Prosseguindo um pouquinho, não é? A gente ainda se depara com diferenças financeiras entre as instituições. Outro dia, um colega mais antigo, aqui do Ministério Público de São Paulo, falou uma coisa que eu vou dividir aqui com vocês na mais absoluta transparência e lealdade. Alguma dúvida que as reformas as reformas da Previdência que ocorreram nos últimos 30 anos criou diferentes categorias de Ministério Público dentro do próprio Ministério Público? São várias carreiras aqui dentro. Isso torna o trabalho
muito desafiador. Não estou dizendo que é impossível, mas ele é desafiador do ponto de vista do estímulo à articulação interna. Estamos num curso de governança e gestão, não é? Botando o dedo na ferida, esse é o ponto. A reforma da Previdência criou diferentes carreiras aqui dentro. Daqueles que se aposentam com integralidade, daqueles que não se aposentam com integralidade, e assim vai. Isso é sensível. E eu acho, com toda a honestidade, pessoal, eu acho que tem uma maturidade hoje para a gente discutir isso gigante. Porque a própria crise em si, ela cria para a gente uma grande janela de oportunidade. Talvez a crise de agora, e outro dia eu ouvi o Hugo Nigri Malzilli, que é colega nosso aqui de São Paulo, falando exatamente isso. Essa crise de 2000 que a gente está vivendo esse ano é sem precedentes na instituição, desde 88. Sem precedentes. Mas cria janela de oportunidade. No campo da improbidade, é claro que a gente vai brigar para parte daquilo que foi alterado não vingar, enfim, mas é uma loteria, é uma roleta russa isso. É um jogo de meio, não é de fim. Controle nenhum. Que oportunidade essa situação pode trazer para nós no campo da improbidade? Eu não vejo outra, senão articulação internacional. Na origem. Na origem. E aí eu queria até compartilhar uma situação em concreto que eu acho que ajuda a ilustrar isso que eu estou falando para vocês. Quando a Odebrecht firmou o acordo de leniência dela, uma das cláusulas previa o fomento a uma iniciativa junto à sociedade civil que pudesse melhorar a capacidade do Estado detectar irregularidades em obras de infraestrutura. Porque o que a Lava Jato fez foi escancarar o mundo das empreiteiras nas obras de infraestrutura no país. Muito bem. Essa iniciativa ela foi incubada pelo Instituto Ethos aqui em São Paulo. São Paulo, porém, com abrangência nacional, né? O Ethos tem abrangência em todo o país. E eles fizeram aí um projeto piloto. O projeto não poderia ser financiado por mais de 10% pela Odebrecht. Era só até 10%. E o resto tinha que ter uma captação dentro do segmento, em que eles fariam um investimento pesado em ciência de dados para uma leitura, um monitoramento sistemático e automatizado de editais no país inteiro para identificar cláusulas não competitivas, ou eventuais direcionamentos, ou ainda a participação de empresas que pudessem se qualificar como empresas reveladoras de algum tipo de irregularidade ou manipulação do processo licitatório. O projeto no papel, genial. Fizeram prototipar essa iniciativa e fizeram um roadshow nos Estados Unidos para empresas brasileiras ou empresas estrangeiras que possuem operação aqui no Brasil, e o projeto não foi adiante. Teve uma iniciativa de autorregulação regulada do setor, patrocinada pelo Banco Mundial e encapsulada pela Getúlio Vargas em São Paulo, pela Escola de Economia, mas que também não prosperou. Sabe por quê ou não? O dado concreto é interessantíssimo. O que todo esse ferramental faria? Toda essa sofisticação tecnológica produziria o que eles chamavam de achados.
sinais de alerta. Sinal de alerta em Palmas, sinal de alerta em São Paulo, sinal de alerta lá em Porto Alegre, sinal de alerta lá no norte, em Recife, etc. Ótimo. Sinal de alerta. Aí, quem está produzindo isso é essa iniciativa do terceiro setor. Ela cospe para fora o achado. Para quem que ela leva? Olha, veja bem, tem recurso federal aqui? Ah, tem. Tem recurso estadual? Tem do município também. Pô, então, olha, você vai ter que levar isso para o Ministério Público do Estado, para o Ministério Público Federal, você vai ter que levar isso para o TCU, para a CGU e etc. Ao final, ao invés de você ter um achado, você vai ter 10 problemas. Você vai ter 10 diferentes atores que não se falam. E que se um toma iniciativa de procurar o outro, você olha às vezes meio pro lado, dependendo de quem aparece na tua sala lá para conversar com você. Pô, da onde veio esse aí? Olha a criticidade que essa situação ela traz. Vocês vão discutir no curso políticas públicas. E vocês vão discutir governança sobre políticas públicas. Alguma dúvida que esse problema da intencionalidade pode matar uma iniciativa que pode ser genial se começar a bateção de cabeça entre quem é de quem, entre o que é de quem. Isso aqui é meu, você não põe a mão, isso aqui é do outro. Mata! Se isso não for pensado previamente, como é que esse arranjo vai se formar? E o detalhe, para dificultar a nossa vida, todas essas nossas competências elas estão definidas em lei e, invariavelmente, me corrija aqui se eu estiver errado, mas eu acho que com vocês deve ser a mesma coisa do que acontece aqui, e no nível federal também acontece, essas iniciativas interinstitucionais estão penduradas em acordos de cooperação, que nada mais são, gente, com todo respeito, importantes, mas protocolo de boa intenção, até no inferno tem boa intenção. São protocolos de boa intenção que não vinculam, batemos foto, faz matéria, é uma sinalização importante, gente, mas que muitas vezes morre. Fica lá no escaninho. Isso traz um complicador, né? Gigantesco, porque invariavelmente isso vai se perder dentro dessa difusão de poder que ocorre dentro de todo esse processo. Quando eu tenho alguém que tem iniciativa, ótimo, mas eu não posso esperar o voluntarioso. Eu não posso esperar os voluntariosos, só os voluntariosos. Graças a Deus tem os voluntariosos, ainda bem que tem os voluntariosos. E volto a insistir, os acordos de cooperação, eles são um ótimo ponto de partida. Mas eles têm baixo enforcement. Eles têm baixa capacidade de obrigar a agir, a fazer de alguma coisa. Outro dia me ocorreu uma coisa. A disciplina que eu ofereço aqui no mestrado e no doutorado do Mackenzie é sobre corrupção, instituições de controle, Estado e mercado. Essa é a minha disciplina aqui. E a gente estava numa discussão, porque em um determinado momento a gente elege algumas instituições para discutir, e uma delas era o MP. Foi o MP. Eu fiquei pensando, me ocorreu uma coisa, que eu não sei se faz sentido ou não, mas tentando encontrar caminho, né? Para pensar, quando a gente vai ter que trabalhar de forma integrada com alguém, invariavelmente eu dependo da iniciativa de alguém provocar, né? Alguém bateu na porta, tô com um problema aqui, vamos trabalhar junto. Os grupos especiais são um grande avanço.
mas tem uma representatividade pequena perto do todo, não é? Aí você bate na minha porta e vou falar o seguinte, olha, toca o seu aí que eu toco o meu aqui. E segue a nossa vida. Não seria o caso da gente ter que explicar por que não trabalhem de forma integrada? Inverter essa lógica. Nos problemas complexos, não estou generalizando, mas nos problemas complexos, definindo alguns critérios, por que não inverter essa lógica e normatizar isso internamente? Me explica por que meio ambiente e urbanismo não vão trabalhar junto aí? Ou por que saúde e educação estão apartados? Ou porque aqui, como acontece muito, patrimônio e crime não se conversam? Então, será que isso poderia fazer sentido? Será que isso, de alguma forma, pode fazer sentido? Pensando pragmaticamente, não é? Na medida que vocês estão pensando isso, estão se propondo a fazer, estão dando um passo de vanguarda no país, o que está sendo feito em Tocantins. Isso certamente revela coragem, acima de tudo, coragem. E muita maturidade, que é há tanto tempo esperada, para, de fato, criar um ambiente para esse tipo de discussão. Não é para saber se eu estou certo ou se eu estou errado, ou se é falso ou verdadeiro. Isso é o que menos interessa. Mas é induzir, não para chegar em respostas simples para esses problemas. Pura e simplesmente, se no final dessa história, Cíntia, vocês conseguirem construir boas perguntas, fantástico. Bons problemas é muito melhor, bons problemas consistentemente colocados é muito melhor do que respostas rápidas, de momento e, por vezes, oportunistas. E aí eu quero fazer aqui uma contribuição, porque eu acho que já esgotei meu tempo, né? Mas é uma sugestão em cima disso que a gente está... E aqui eu estou me permitindo falar de maneira totalmente desorganizada, conversando com mais que qualquer coisa. Aula magna é pesado para mim. Não é aula magna, é uma conversa com vocês antes de qualquer coisa, não é? Se a gente for buscar alguns referenciais teóricos, nos ajudam ou pode nos ajudar a encontrar algumas pistas do ponto de vista teórico para essa nossa discussão ela ganhar musculatura. E eu recomendo fortemente para vocês, porque é algo que eu venho me enfiando atrevidamente há algum tempo, e vou ter o maior prazer de compartilhar com vocês o que eu já levantei sobre isso para ajudar nas pesquisas, nas discussões que vocês ainda vão ter ao longo de todo o curso. E os referenciais teóricos que ajudam a explicar muito isso estão na ciência política e na economia. Em algumas teorias básicas. Teoria sobre incentivos, teoria sobre institucionalismo, e o mergulho sobre o institucionalismo ajuda a entender muita coisa e a não gerar falsas expectativas, a dosar as expectativas. Principalmente quando, às vezes, a gente chega e se depara com aquela coisa, vamos criar uma instituição nova. Quando você faz uma leitura dentro dos autores do neo-institucionalismo sobre essas iniciativas de criar algo novo, arrepia os cabelos desses teóricos. Porque é literalmente começar uma história devendo de algo que a gente pode se aproveitar de instituições que têm uma jornada ao longo do tempo, como a nossa tem, não é? Teoria de redes. Na economia,
Teoria de redes. Uma tese de doutorado na USP, no ano passado, aplicando a teoria de redes nos acordos de leniência em matéria de corrupção, que é bárbara. A incursão feita por um advogado aqui de São Paulo, tese de doutorado dele, embora seja no direito, o referencial teórico todinho dela vem da ciência política. E ajuda a compreender ou dar algumas pistas, mais do que compreender. Porque eu confesso que acho que todo mundo que está aqui, todos nós concordamos e conseguimos enxergar os problemas, conseguimos enxergar aonde dói, aonde o calo aperta, e a gente às vezes se sente perdido de tentar encontrar, poxa, mas para onde eu vou nisso tudo? E nessas discussões, eu acredito que a gente beber dessas fontes de outras áreas vão aportar lucidez, consistência e luz para a gente conseguir, de maneira muito madura, não é? E de forma muito consistente, sem improviso, refletir sobre os possíveis caminhos que a gente precisa ou que pode seguir, mais do que botando o dedo na ferida, mas pensando em soluções que, de fato, de alguma forma, vão nos auxiliar a encontrar as respostas, as possíveis respostas. Me comprometo de saída aqui, meu contato é o Octaídes. Passo para você, Octaídes, e vou ter o maior prazer do mundo de poder dividir, porque acho que, mais do que produzir, né, gente, o grande papel do centro de estudos, da escola, é difusão de conhecimento, né? Essa troca, que é o que a gente está fazendo aqui. Essa troca, esse aprendizado mútuo, e é muito interessante que quanto mais a gente dialoga, quanto mais a gente conversa, a gente percebe que a gente tem muito mais em comum do que efetivamente diferença. As questões, as eventuais diferenças do país, elas nos ajudam a colocar as lentes com que a gente tem que olhar a realidade de cada unidade da federação. Mas na raiz do problema, a gente está tudo de mão dada, junto, amarrado e muito misturado, sem sombra de dúvidas. Meus amigos, queria agradecer de novo aqui o espaço, a oportunidade, a generosidade do convite feito pelo Octaídes. Estourei aqui um pouquinho o tempo. O objetivo era, longe de mim aqui, impor qualquer tom professoral para vocês. Pelo contrário, era trazer um olhar. Eu acho que trazer mais do que um olhar era trazer inquietudes, né? Angústias. Colocar angústias para fora já ajuda bastante, né? Colocar as angústias para fora já tira a gente daquela zona de pavor, né? Que invariavelmente essas situações elas trazem, né? E fico totalmente à disposição para dialogar com vocês, para cooperar da melhor maneira possível e aprender com vocês, acompanhar toda essa jornada que vocês vão viver aqui nesse curso de especialização, que eu tenho certeza que, se der tudo errado, já deu certo. Não tem como dar errado. Já deu certo e muito certo pela maneira vanguardista com que vocês se lançaram nisso, não é? E que certamente terão muito a contribuir para o país inteiro. Muito obrigado mesmo de coração pelo convite e pela oportunidade de poder dividir esse espaço com vocês e de maneira absolutamente despretensiosa também poder contribuir de alguma forma. Nós que agradecemos, Dr. Fábio Ramazzini Bechara,
Que aula, que momento muito especial. E eu vou colocar para que o doutor Octaídes, a doutora Cíntia, nesse momento, coloque algumas considerações com relação a este momento da primeira aula magna, né, desse momento de pós-graduação. Então, doutor Octaídes, juntamente com a doutora Cíntia também, se houverem considerações, este é o momento. Bom, eu vou ser também voltar para ser novamente bastante breve, mas só para comentar algumas coisas rápidas. A primeira delas é agradecer efusivamente o Fábio pela aceitação do convite e pela aula magna que foi brilhante. Eu acredito que a gente não poderia começar essa pós-graduação de maneira melhor do que essa, foi muito bom, realmente. O Fábio tocou em assuntos extremamente complicados, sensíveis e que precisam ser debatidos no âmbito do Ministério Público. Eu vou pensar aqui dois aspectos só, rápidos. O primeiro deles, eu não sei se eu acredito que o Fábio vai ter a mesma percepção, que ele mencionava os diversos órgãos, os diversos agentes, a necessidade de atuação aí em conjunta. O que acontece? Ou nós nos organizamos ou não chegamos em canto algum, porque o melhor, a situação melhor para os investigados é a de desorganização dos órgãos de controle. E hoje a gente tem um cenário, existência de sobreposições de atuações que geram vários balcões de negócio, vou chamar assim. Então, o sujeito procura a polícia, não dá certo. Aí ele procura o CAD para tentar a leniência, não dá certo. Aí ele procura o Ministério Público, não dá certo. Ou seja, ele abre vários balcões de negócio para ver se alguém compra determinado produto que ele tem a oferecer. E por que isso acontece? Porque é uma completa desarticulação da nossa atuação. Nós não conseguimos nos articular e precisa existir uma articulação de cima para baixo. Precisa que haja uma articulação institucional, colocada institucionalmente, e não uma atuação mais em forma de ilhas que já não resolve o nosso problema. O Fábio tocou aí em vários pontos que serão objeto do curso e que poderão ser objeto dos alunos também no futuro, nos seus trabalhos de conclusão e tudo mais. Entre eles, as questões de arranjos institucionais, de trabalho em equipe, de compartilhamento de informação. Esse, para mim, foi, acho que, um dos pontos mais sensíveis aqui que foram mencionados. Nós temos já previsão expressa na Lei 2.850 de que é lícito, como meio de obtenção de prova, a cooperação entre instituições e órgãos federais, estaduais, distritais, municipais. E a gente pouco faz uso dessa cooperação, desse trabalho em rede, desse trabalho conjunto. Assim, da minha parte, eram rápidas essas considerações, mas eu não poderia sair daqui hoje mais satisfeito, mais feliz com a aula e com os pontos que foram abordados, há questões delicadíssimas de unidade e independência funcional que foram ventiladas, que já não dá mais para ser o Ministério Público da Constituição em si de 88, no sentido de uma atuação atrelada. Cada promotor a uma vara, cada promotor com uma atuação simplesmente recebe, devolve, uma atuação provocada, né? Nós não somos juízes. A inércia não é do Ministério Público. Não é princípio do Ministério Público. Então, acho que esses foram alguns dos principais pontos que eu gostaria de só mencionar, destacar como percepção final e agradecer de novo, Fábio. Muitíssimo obrigado pela aceitação e pela aula, que para mim não poderia ser melhor. Da minha parte, convido todos os discentes amanhã para o início das aulas
com o professor Antônio Zuckersberger, que estava conosco mais cedo, que é um colega também do mais alto gabarito e qualificação. Tenho certeza que vocês todos irão sair satisfeitos, tanto quanto hoje. Muito obrigado. Boa noite a todos. Cíntia, com a palavra. Agradecer primeiramente ao palestrante. Dr. Fábio, você nos trouxe muitas reflexões e, acima de tudo, a análise, o olhar para a problematização, né? Muitas vezes a gente precisa primeiro pensar o problema, trabalhar o problema para, num futuro, a gente chegar a uma solução melhor possível. Isso é muito importante. E eu gostei muito do junto, amarrado e misturado, porque é exatamente isso, no momento em que vivemos, no momento em que, principalmente agora, depois da reforma da lei de improbidade, busca-se enfraquecer a nossa atuação, essa unidade, essa união interna, e, acima de tudo, também esse conjunto, essa cooperação com os órgãos de controle, com os órgãos do sistema de justiça. São reflexões muito importantes que vão ser tratadas e aprofundadas ao longo do nosso curso. E lembrei também, através da sua fala, de um dos momentos da sua fala, de um poema de um espanhol, de um poeta espanhol, que diz: caminhante não há caminho, o caminho se faz ao caminhar. E é com esse poema que eu agradeço imensamente a todos os ex-diretores aqui do Centro de Estudos, porque foram eles que começaram. O doutor Zé Maria iniciou lá com aquela estrutura mínima a nossa escola, e a caminhada foi seguida pela doutora Vera Nilva, doutor Octaídes e doutora Ana Paula. Então, isso aqui, esse momento de hoje, é a coroação de um trabalho que foi desenvolvido a várias mãos. E eu tenho certeza que a busca por essa unidade, por esse junto, amarrado e misturado, marcou muito. E eu tenho certeza que com esse espírito é que o Ministério Público tocantinense, o Ministério Público brasileiro, vai conseguir resistir a tudo que passamos e avançar e cumprir nossa missão constitucional. Então, eternos agradecimentos a todos que estão conosco, nossos alunos, e devolvo a palavra ao nosso cerimonial. Obrigada, doutora. Esse é um momento que nós gostaríamos, é claro, de ouvir muitos que participaram, mas por ser uma aula e amanhã, logo cedo, vocês já vão ter atividades, eu coloco a palavra em aberto para o doutor Fábio Ramazini Bechara para suas considerações finais, para depois darmos como encerrada esta aula magna. Doutor Fábio. Olha, só agradecer mais uma vez, cumprimentá-los pela iniciativa. Eu diria que a minha empolgação durante a fala aqui é uma coisa incontrolável, né? Eu diria que ser pessimista é mais fácil, porque você abre mão, dá menos trabalho. Ser otimista dá mais trabalho. Então, perseguir isso o tempo inteiro para, de fato, conseguir transformar. Só agradecer mesmo a generosidade, a maneira carinhosa e acolhedora que vocês gentilmente me receberam, e espero que seja uma caminhada aí de muitos quilômetros e uma de muitas oportunidades ainda. Certamente presencial, espero um dia também. Obrigada, doutor. Obrigada a todos. Um grande abraço para vocês. O Ministério Público do Tocantins, por meio da Escola Superior do Ministério Público, agradece a presença de todos. Lembra que as atividades da pós-graduação iniciarão amanhã às 8 horas por essa plataforma. Teremos um encontro com o coordenador do curso, equipe da pós-graduação às 9, que terá início o primeiro módulo, Políticas Públicas, Ministério Público, Controle e Avaliação, com o professor Antônio Zuckersberger. Portanto, tenham todos uma excelente noite e até amanhã na aula.
Até lá, obrigada.